mas que diz respeito a uma decisão dos últimos dias. Deixa eu primeiro abrir alas aqui no assunto para trazer o nosso entrevistado. A decisão do governo de liberar o FGTS nos últimos dias para poder sacar, inclusive, filas enormes em algumas agências da Caixa, isso deixou muita gente animada. A galera que tem necessidade, vai pagar conta, vai comprar comida, pessoal que necessita. Mas, e é sempre nossa missão enquanto imprensa também te trazer aqui outros impactos, isso tem impacto na economia em alguns setores e um deles é o da construção. Para falar sobre isso e entender o que haveria de ser esse impacto negativo, a gente conversa agora com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o Renato Correia. Presidente, bem-vindo ao Live CNN. Obrigada pela entrevista. Bom dia, prazer estar aqui com você, Elisa, e com seus ouvintes. A gente está falando de um saque do FGTS que coloca muito dinheiro na economia, que tem uma pegada social muito potente, né? Visto que a gente fala mais da metade da população brasileira ganha de 2 a 3 salários mínimos, então são pessoas que necessitam dessa grana. Porém, nesse quesito moradia, o FGTS pode ser usado, como a gente sabe, na hora de comprar um imóvel, financiar um imóvel. Esses saques diferenciados, como o saque aniversário, acaba diminuindo o montante que está lá parado do FGTS. Isso impacta o setor de habitação, é isso? É muito importante esse tema para nós, Elisa. Habitação, é bom a gente lembrar que é um direito constitucional e que não tem reserva orçamentária, né? Portanto, o Brasil não está conseguindo entregar habitação suficiente para a sua população, né? Quando a gente fala em direito constitucional, você pensa a saúde tem reserva orçamentária do orçamento da União, educação tem, mas a habitação não tem. E isso levou a um déficit habitacional de 7 milhões de moradias no país, né? Onde seriam necessários R$ 1 trilhão de investimento para poder fazer frente imediata à construção dessas casas faltantes no país. Então, é um problema muito sério para a sociedade e, emendando aí com o início da sua fala, assim, o brasileiro não tem a cultura de poupar, nem mesmo a condição, devido ao nível, de remuneração, né, e as condições de poupança são muito pequenas para o cidadão brasileiro. Então, o FGTS foi criado para fazer frente à necessidade do trabalhador na falta do emprego, por exemplo, numa calamidade como a do Rio Grande do Sul, onde muitos não puderam sacar porque estavam com os saldos presos ao empréstimo consignado lá do saque aniversário. Então, o FGTS foi pensado para isso. E enquanto não se saca o recurso, porque cria um fundo, né, um montante importante, esse dinheiro é investido em habitação, saneamento e mobilidade. Em especial habitação, né, que é um direito constitucional. Então, foi a solução muito inteligente que o Brasil criou para a aplicação desses recursos. E lembrando que isso vem via financiamento, ou seja, o dinheiro sai do FGTS, é aplicado na habitação e volta para o fundo garantindo o patrimônio. Então, Uma acho uma dúvida, introdução muito presidente. importante a gente fazer para a sociedade compreender. Perfeito, e é muito interessante que nós tenhamos aqui esse olhar. Então, eventualmente, claro, é uma decisão de cada um de fazer o saque ou não. Então, se nós estivéssemos até avançando um pouquinho mais, essas questões de conhecimento sobre economia, sobre o uso do nosso dinheiro, poderia até trazer uma condição diferente no olhar da população compreender que esse dinheiro, quem sabe não é melhor deixar ali parado do que usá-lo para esses gastos corriqueiros do dia a dia, porque num futuro o dinheiro pode ser mais útil. Olha, nós temos no Brasil, por exemplo, voltando à questão dos recursos orçamentários, saúde e educação tem recurso orçamentário para as necessidades, vamos falar, do cidadão que não se encaixe nisso, tem os benefícios de prestação continuada, Bolsa Família, tem uma série de benefícios sociais já estruturados na sociedade brasileira para fazer frente a essas outras demandas que são justas, né? Com relação ao uso do FGTS para essas demandas em saques extraordinários, como eu comentei, ele não gera a habitação, ele vai para o consumo, né? Ele não é um investimento que vai e volta. Agora, para você ter uma ideia, né? A comunicação é tão complexa que o trabalhador acaba
tomando decisão equivocada, achando que é vantagem. No saque aniversário, por exemplo, na antecipação do saque aniversário e no saque aniversário, foram sacados nos últimos 5 anos 141 bilhões de reais, dos quais 71%, pouco mais de 71%, foram para os bancos. Apenas 28,5% ficou no bolso do trabalhador. Então, na verdade, há uma desvantagem, porque você retira do seu patrimônio, da sua reserva de segurança, vai para o consumo ou entrega para os bancos. Então, é preciso de uma campanha de informação muito mais ampla e mais problemática, mais complicada de se fazer. E uma dúvida, presidente, aproveitando aqui a sua presença. O setor da construção civil emprega muita gente, né? Aliás, é um setor que é primeiro emprego para muita gente também. Galera mais jovem, que vai ali, começa como um assistente, um servente e tudo mais. Além, claro, dos cargos mais avançados, de quem tem ali uma habilitação maior. Existe um reflexo imediato? Vocês estimam já um reflexo imediato, visto que se as pessoas vão usar essa parte do FGTS para o consumo e não para a moradia, vocês conseguem estimar um efeito? Olha só, para cada milhão investido em habitação, geram 13, um pouco mais de 13 empregos, né? Então, é um dos maiores geradores de empregos. Hoje no país, nós estamos com quase 3 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Um outro benefício é que cada real investido gera um pouco mais de 60 centavos em impostos. Então, é um dinheiro que circula e movimenta mais de 92 outros setores. Então, ele gera muito emprego, ele gera renda e, no caso da habitação, ele ainda vai e volta para o fundo. Então, é uma dinâmica muito preciosa que a gente tem que ter muita responsabilidade. O governo acabou de soltar uma medida provisória criando o e-consignado, né, que é um empréstimo ao trabalhador pelo e-social, usando os recursos da própria massa salarial. Nós entendemos que isso é um fator positivo para manter o crédito ao trabalhador, mas deveria substituir a antecipação do saque aniversário, eliminando-a do FGTS. Nós precisamos muito que a sociedade compreenda que o FGTS é um benefício ao trabalhador por segurança na perda do emprego ou da calamidade, e que é um fundo que entrega muita habitação nesse país, que é um direito constitucional. Então, fica a sugestão, então, de nas próximas decisões, eventualmente, o setor ser ouvido pelo governo. Vocês sentiram falta de serem ouvidos antes deles tomarem essa decisão? Não, nós sempre temos uma boa interlocução com o governo, Que bom. temos colocado todas essas, vamos falar, sugestões, e a gente espera realmente que os desdobramentos do e-consignado possa eliminar a antecipação do saque aniversário e trazer um pouco mais de estabilidade ao uso do fundo, assim como a gente espera que o Congresso não emita novas legislações com saques extraordinários, que isso fere o direito constitucional da habitação. Renato Correia, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Muito obrigada pela gentileza, obrigada pela entrevista.